Senhores, eu queria dizer para vocês que o mal existe. Essa expressão eu ouvi do meu paraninfo da minha graduação, Dr. Eduardo Melo de Souza, que é conselheiro estadual da Ordem dos Advogados aqui em Santa Catarina, e ele se referia ao mal que existe no direito. E naquele momento, talvez eu não tivesse a dimensão do que ele queria dizer. E hoje eu consigo enxergar. Senhores, o mal existe. E o mal existe quando ele se manifesta em proposições legislativas, interpretações jurídicas irresponsáveis. Irresponsáveis porque desconsideram completamente o contexto ao qual a legislação que está sendo modificada ou interpretada está conectada. Porque toda vez que se faz isso, a gente não está fazendo direito, a gente não está interpretando, a gente não está criando direito, a gente está criando qualquer outra coisa. A gente está criando algo que geralmente tem um impacto negativo, e é um impacto negativo para a sociedade. Para o trabalhador, um impacto negativo para aquele que tem menos. Geralmente é isso que se faz, é o que está se fazendo agora. Então, quando vem a proposta de criação de idade mínima, e eu não digo que a criação de idade mínima por si seja um imenso problema, mas da maneira como ela é feita, como da maneira como ela está na PEC, ela é totalmente desconectada do contexto social, a gente vê o mal se manifestando. A gente vê que o mal existe. Porque hoje o contexto da realidade, a realidade previdenciária, a realidade da pessoa que precisa da previdência, no Brasil, é um contexto de extrema desigualdade. Se a gente tem pessoas mais abastadas, a gente tem pessoas muito prejudicadas. Muito prejudicadas. Se a gente começar a caminhar pelo país, começar a caminhar por estados do Nordeste, que talvez para a gente sejam um pouco distantes demais, realidades até que a gente não consegue enxergar, não consegue compreender, a gente vai começar a perceber o problema que é. Expectativa de sobrevida. Se fala uma expectativa de sobrevida média de mais de 75 anos. Não é uma expectativa de sobrevida que permeie a população inteira. É uma expectativa de sobrevida média, claro, mas que tem, obviamente, os seus furos aí, porque a gente tem um distanciamento entre o mais e o menos muito grande. A gente está numa situação privilegiada aqui em Santa Catarina. E não é só isso, pessoal. A gente tem diversos outros indicadores que demonstram que a nossa realidade é muito desigual. Por exemplo, isso está no estudo do DIEESE e da Anfip, que demonstra o quão diferente é a nossa realidade da realidade dos países da OCDE, por exemplo, que são os países utilizados pelo governo para justificar a idade mínima. Assim, nos países da OCDE a idade mínima é 65 anos. Ou é mais do que isso. A média é isso, é mais do que isso. Mas no país da OCDE, eu tenho lá Alemanha, Finlândia, Noruega, outros países que estão incluídos na OCDE, que têm uma realidade completamente distinta. Aqui no Brasil, por exemplo, vamos fazer uma comparação desses dados. Prometo que eu vou só utilizar esses dados, muito embora existam diversos dados que a gente poderia buscar. A idade em que o jovem entra no mercado de trabalho. Na França, a idade média que o jovem entra no mercado de trabalho é os 23 anos. Ele começa a trabalhar, começa a contribuir aos 23 anos. Na Itália, 26,2 anos. No Brasil, 76,9% da população urbana, isso da urbana, sem falar do rural, ela entra no mercado de trabalho até os 17 anos. Quer dizer, eu vou começar a trabalhar aos 17, vou ter que trabalhar até 65. Hoje, porque como o doutor Guilherme falou, daqui a 5, 10, 15 anos vou ter que trabalhar até os 66, 67, 70, 71 anos. Então, a diferença entre as realidades aos quais estão conectadas as normas previdenciárias dos países da OCDE e as normas previdenciárias que estão conectadas às nossas regras, elas são absolutamente distintas. Então, justificar a modificação de uma regra para copiar regra alienígena, regra estrangeira, e utilizar esse argumento como principal argumento é extremamente nocivo. É a expressão do mal que existe no direito. É a expressão daquele operador jurídico, do legislador, do criador, que faz a coisa sem responsabilidade, que não é responsável pelo aquilo que ele faz. E quando a gente fala em democracia, a gente fala de uma relação de confiança. Eu elejo um deputado, eu elejo um senador, eu elejo um vereador, eu elejo o prefeito, governador, presidente, na expectativa, na esperança de que ele esteja agindo para promover o bem de todos, objetivo do Estado. Está lá, artigo 1º e 3º da Constituição Federal. Eu confio. Assim como eu confio no Pacto de Gerações da Previdência, que a nossa Previdência funciona como Pacto de Gerações. Quer dizer, eu estou pagando a Previdência hoje na expectativa, na confiança de que vão pagar a minha Previdência no futuro.
E aí o que acontece no meio do caminho? A Previdência começa a ser ceifada. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, pessoal, não sou contra a ideia de uma criação de uma idade para a aposentadoria. Só que ela precisa vir acompanhada de instrumentos sérios, responsáveis, estudados, planejados, instrumentos de compensação das desigualdades. Preciso manter a isonomia. Se eu não fizer isso, eu vou ter um grande grupo de pessoas que não vão se aposentar. Ou vão se aposentar lá na aposentadoria por invalidez, né, doutor Carlos? Com um valor lá de 51%, mais 1% pelo tempo de contribuição. Quer dizer, uma redução na renda. O que vai acontecer com essa pessoa e o que vai acontecer com as economias locais e mesmo com a economia do país inteiro a partir dessa redução de renda? O que vai acontecer? Qual é o impacto? O governo sabe qual é o impacto? O governo não sabe. O governo não diz qual é o impacto. Qualquer fundo de previdência privado que vocês forem, que tem que fazer uma modificação num dispositivo do regulamento, do plano de benefícios, ele precisa fazer um estudo atuarial. Precisa entender qual é o impacto daquela modificação. O que vai acontecer lá na frente? O fundo vai se sustentar? Os participantes vão ter o benefício? Vai entrar em déficit, superávit? O que vai acontecer? Na Previdência a gente não tem atuários, não tem atuário na Previdência. O INSS não tem um atuário. Não é feito um estudo atuarial sério nesse sistema, no regime geral de previdência. Aliás, nunca foi feito, na verdade. Quando foi criado, existia um estudo. Desde lá não existe. Não existe estudo atuarial. A gente não sabe o que acontece, a gente não sabe o que está acontecendo hoje, o que dirá que vai acontecer no futuro. Como é que eu posso gerenciar um fundo de previdência enorme como é o regime geral de previdência sem ter base, sem ter estudo, sem saber o que vai acontecer lá para frente? Como é que eu posso fixar uma idade mínima sem saber o que vai acontecer com as pessoas? Qual é o impacto disso na sociedade? Essas pessoas que não vão ter renda lá no futuro, elas vão precisar do sistema de saúde público, vão precisar do sistema de educação público, moradia, o Estado vai ter que gastar de outras formas, ou com a aposentadoria por invalidez, ou com benefício assistencial, ou com a saúde, O Estado vai ter como bancar isso aí? Vai continuar no mesmo? Não vai continuar? O que vai acontecer? Não sei. Qual é a justificativa para os 65 anos? Não se tem. Qual é a justificativa para a carência de 25 anos? É a metade do caminho entre 15 e 35. Como é que um secretário da Previdência, o sujeito que está conduzindo uma reforma da Previdência, uma reforma essencial, segundo o governo, tem a coragem de dizer que elegeram 25 anos porque é a metade do caminho entre 15 e 35? A carência atual e o tempo de contribuição exigido atualmente na aposentadoria? Por que é 25? Porque é o meio do caminho, que absurdo. Então, pessoal, para encerrar, eu lembro, questão de alguns meses atrás, uma reportagem que saiu, e é engraçado que teve uma reportagem aqui, e nos Estados Unidos uma coisa semelhante, de um senhor, isso é em São Paulo, um senhor pedindo emprego no sinal, não sei se vocês lembram. Ele estava pedindo emprego no sinal, o senhor, não lembro com a idade, 60 anos, 61, pedindo emprego no sinal. É uma situação de cortar o coração. Assim como a gente vê aqui em Florianópolis tem, às vezes a gente vê o senhorzinho ali, ou no subemprego, tentando vender a flor ali na beira-mar, ou às vezes mesmo empurrando um carrinho de compra, no estreito tem o mesmo senhorzinho lá carregando um carrinho de compra. Essa cena a gente vai começar a ver bastante. Mais do que a gente vê. É isso que a gente quer? Eu acredito que não. A minha preocupação é com a pessoa, a preocupação é com a economia, essa é a preocupação do OAB. Se é para fazer uma reforma, se é para fazer uma modificação, que se faça de forma séria, de forma responsável. Qualquer sistema de previdência, isso no mundo inteiro, ele precisa de atualização. Isso é inevitável. Como eu disse, é um sistema, é um instrumento jurídico de proteção social, ele está conectado a uma realidade. A realidade se modifica. É inevitável. A gente tem um sistema que foi construído nos moldes do que foi pensado nos anos 40. Esse sistema ele é sensível a uma dezena, na verdade uma centena de fatores. Índice de emprego, valor da renda média, índice de mortalidade entre jovens, idade com que os jovens entram no mercado de trabalho, tudo isso interfere na Previdência, e tudo isso evolui, tudo isso se desenvolve. E eu preciso, então, readequar. É preciso readequar? Mas que seja feito com responsabilidade. Que eu possa fazer isso com estudo, com seriedade, porque eu possa explicar,
pelo menos isso, que eu possa explicar o porquê que eu escolhi 25 anos de carência. Por que eu escolhi 65 anos de idade. E que eu não diga, na exposição de motivos, que mulheres e homens se equipararam e agora eu posso fazer uma idade igual para ambos os gêneros. Porque isso já passa da responsabilidade, isso já é má fé. Né? O tal do estelionato jurídico. Né? Qual é a expressão? Estelionato social. Tá? Exatamente isso.